falando sobre o senhor Albert de Rochas, né? E claro, como falamos anteriormente, Rochas, ele tem uma grande contribuição ao espiritismo mediante as suas experiências feitas com alguns médicos, e claro, daí ele levou à sociedade essas experiências com conhecimento de causa. E uma das maiores experiências de Albert de Rochas foi a esterilização da sensibilidade, onde ele levou o médico ao transe, e esse médium, estando em transe, ele aproximou da parede e começou a pinicar a sombra desse médium. Uma coisa interessante, né? E também a forma que ele deu a determinada matéria, e dali ele verificou que a atuação que ele tinha nessa matéria, que ele trouxera alguns pertences do médium, um deles foi o cabelo. Esse médium sentia no corpo o que fazia, vamos dizer assim, nessa forma material que Albert de Rochas criou. Aí nós lembramos o seguinte: essas experiências, elas são milenares, onde muitos levaram para o campo do voodoo, né, que dão o nome de voodoo, outro para algumas seitas, mas essas experiências, elas são experiências de longínqua época, onde muitos povos utilizavam dela, mas ela tomou um caminho totalmente místico e maldoso, né? Mas a mediunidade, como nós vemos aí, ela é um campo de pesquisa. Ela não está associada e nem ligada a nenhum efeito do mal, que é o que nós vemos. Se usam a mediunidade para muitas das vezes a aquisição da moeda. E claro, nessa aquisição de moeda, levaram a mediunidade para o campo místico e outros para o campo religioso. Mas ninguém mesmo, melhor do que o espiritismo, tem a autoridade de mostrar que a mediunidade, ela é uma potencialidade dada por Deus. Então ela não está ligada a nenhuma desses campos, muito pelo contrário. Ela é o veículo, vamos dizer assim, onde o homem seguramente se conduz quando melhor sabe trabalhar. Porque a mediunidade, ela é um meio de provar ao homem que ele não vai virar futura carniça. E Albert de Rochas, ele foi um grande contribuidor nesse sentido. É por isso que nós sempre aqui relatamos que nós não ouvimos falar desses homens nos meios espíritas. Eu não sei porquê, eu acho que devem pensar que esses homens não têm nada a ver com o espiritismo. Acham, né? Acham, porque na verdade tem. Foram esses homens que deram contribuíram também com provas científicas outras
potencialidade mediúnica. E uma delas é essa experiência feita com Albert de Rochas, com o médium, onde ele afetava o médium pela sombra, né? Mas isso foi pesquisa, porque houve essa atuação, o médium sentira, porque o médium, antes de tudo, é espírito. E isso prova que mesmo estando fora do corpo, o espírito sente todo o reflexo do corpo. É por isso que naquela questão, onde muitos dizem assim, morreu dormindo. Ninguém morre dormindo. Isso está no livro, se eu não me engano, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, se eu não me engano. O espírito retorna ao corpo quando o corpo já está para perecer, mas ele retorna. Mesmo que o corpo ele pereça, o espírito retorna ao corpo. Ninguém morre dormindo. Não existe. Os espíritos, com pesquisa, mostraram que não existe. Da mesma forma, é a questão onde o médium se desprende dos sonos que nós temos, né, constantemente, que Kardec deu o nome de sonambulismo, que também é uma espécie de sono. Nós nos desprendemos, muitas das vezes, nós estamos vendo o que está acontecendo com o outro fora do corpo. Fora do corpo. Eu lembro-me de um fenômeno que ocorreu comigo, que eu deitei para dormir e deixei a janela do meu quarto aberta. Nessa época eu ainda morava no subúrbio e morava em apartamento, morava no terceiro andar, né? E eu costumava, muitas das vezes, deixar a janela aberta, a janela do quarto. Nesse dia, eu também deixei, mas saindo do corpo, eu vi que algo me preocupara referente àquela janela. Eu voltei, fechei a janela, isso com o corpo, com os olhos fechados, né? Ainda adormecendo, fechei a janela e saí novamente do corpo. Existem também fatos relatados por muitas pessoas, onde elas saem do corpo. Uma delas foi uma senhora que tinha um filho que foi servir ao exército, e esse filho passara por uma situação onde ele foi atingido por, eu não sei se foi por uma árvore, né? E ele desencarnou. E ela, fora do corpo, viu toda a situação que ocorrera com o filho e voltou para o corpo com essa lembrança. Então daí nós vemos que nós espíritos podemos ver fora do corpo, ou animando esse corpo, situações referentes a nós ou a outrem. Esses fenômenos, minha gente, não está ligado a nenhuma seita, a nenhuma religião, a nenhuma filosofia. É um processo natural que infelizmente levaram para o campo místico, e que hoje nós vemos médiuns tomarem remédios de pessoas desequilibradas por estarem vendo todo esse fenômeno que faz parte da sua vida. É um fenômeno natural, né? Aí os ignorantes ao extremo diz que isso é coisa do demônio, quando não maldosos. Muitos espíritas que deveriam estar esclarecendo esses fenômenos que ocorrem naturalmente na nossa vida, com os nossos entes queridos, simplesmente eles se limitam a
informações ainda muito rasteiras, quando não, desvirtuando a criatura para o esclarecimento. Porque o desvirtuar, quando alguém chega para uma criatura que se diz espírita e fala sobre mediunidade, o que está acontecendo com ela, e ela não dá esclarecimento coerente, e o esclarecimento mais coerente que nós temos a dar é esse, que a criatura está manifestando algo natural da sua vida espírita, ou da sua vida como espírito, e que ela busque uma instituição espírita séria, que leve-a a estudar, que é o princípio predominante, né? E a exercitar essa mediunidade, porque a mediunidade, ela é uma potencialidade dada por Deus, não simplesmente para, como muitos acham, né? É coisa sem importância, muito pelo contrário. Vocês querem ver? Pegue o céu e o inferno, ali relata o céu e o inferno, as diversas situações dos espíritos. Por que meios esses espíritos vieram? Pela mediunidade. Foi pela mediunidade que eles disseram como eles se encontram, como eles passaram a caminhar neste mundo espírita natural, porque nós somos espíritos perenes, e pelo fato de nós largarmos um pouco, não nos tornamos melhores. Não nos tornamos melhores. A melhora, ela é contínua, dependendo do espírito, da sua vontade de se melhorar. Fora isso, nós continuamos da mesma forma. É por isso que em muitas instituições espíritas, muitos médios aí e também dirigentes ficam atrás de espírito de luz. A instituição espírita se de espíritos inferiores, porque são esses que nos acotovelam. Somos iguais a eles. E aí essas criaturas ficam atrás de espírito de luz, quando não, acham que é coisa do psiquismo, quando na verdade a instituição está cheia de espíritos muito mais inferiores, porque esse é o estado de evolução nossa. Não vamos ter espíritos de uma grandeza tal, Temos sim espíritos esclarecidos que nos acompanham, nos ajudam, mas a ajuda, na verdade, ela é mediante o trabalho pessoal de cada um. É o que nós vemos na questão do lapidar do espírito. Nós não vamos nos tornar perfeitos e não vamos nos tornar melhores de uma noite para um dia. Isso é hipocrisia. Mas a questão da busca da melhora e do esclarecimento, porque nós só podemos fazer algo melhor ou sermos melhores mediante a nossa politização. Não nos enganemos. Não ficamos aí achando que pelo fato de sermos espíritas, os espíritos mais esclarecidos virá fazer um trabalho conosco, sendo nós ignorantes do que fazemos. É o que ocorria com esses espíritos. Esses homens, tanto tivemos aqui, a exemplo disso, o caso Bernardo Loureiro, que fazia a experiência das mais notáveis. Caso Bernardo Loureiro foi um espírito que se dedicou a estudar. Ele não foi fazer experiência simplesmente porque ele era assistido por espíritos de grande esclarecimento, porque ele era mesmo, entendeu? Mas ele é um espírito dedicado. Ele não ficou só atrás do que o espírito dizia. Ele foi pesquisar se o que o espírito dizia era realmente verdade. Porque Kardec, no livro da codificação, deixa uma diretriz segura
para aqueles que trabalham com os fenômenos espíritas. E um desses é a verificação do fato, se ele é realmente real. Infelizmente, querem levar o espírito para os altares da Vossa Excelência, né? Porque é espírito, e não busca extrair desse espírito os princípios verdadeiros do que vai levar, se aquela comunicação é verdadeira ou não, né? Então, esses homens, esses espíritos, eles estão aqui, estão. Eles não se tornaram anjos ou arcanjos, como diz, de uma hora para outra. Eles estão ao nosso lado, sim, mas as suas comunicações é mediante o estudo preliminar da doutrina, assim como os fenômenos que se pesquisam. Todos esses espíritos estão querendo dar a sua contribuição, continuar dando sua contribuição com médios que assim e dirigentes que busque estudar os fenômenos na sua real clareza e não fique atrás de ilusões que não vai ajudar o homem nada, porque as ilusões, diga-se de passagem, elas só vão continuar escravizando o homem. Esses espíritos estão preocupados com o esclarecimento moral do homem, e esse esclarecimento não está em volta dessas tolices ditadas por aí, né? Dessas mediocridades, dessas besteirolas que ninguém entende nada, né? E que não esclarecem nada o espírito diante da sua real vida que ele vai se deparar. Porque nós não vamos deixar de ser aquilo que somos porque somos espíritos, muito pelo contrário. Se burros somos, burros estaremos. Se ignorantes somos, ignorantes seremos. Se estúpido, arrogante, enfim, todos os defeitos e qualidades estarão conosco. Agora, essa qualidade do que seremos pertence a nós, ao nosso trabalho. É por isso que vemos muitas instituições sérias que não abrem mão da pesquisa com esses espíritos, porque os afins se atraem. É uma natureza, é da natureza, os afins se atraem. Um encarnado que se dedica à pesquisa, ele terá ao seu alcance a ajuda desses espíritos, porque eles vibram nessa faixa, da mesma forma como espíritos enganadores, que estão aí à torta e à direita, esperando que médium dirigente abra a comporta para ele vir dizer, contar a vida de fulano, contar a vida de essas besteiras, né? Que essas criaturas se comprais, que fulano está assim, que Beltrano está assim, que fulano é... Isso não é doutrina espírita. Até porque a doutrina espírita ela está preocupada com a situação moral do homem, com as pesquisas que levam o homem a ter uma certeza do que ele será pós-morte. E essa certeza não vai ser encontro com a luz ou com qualquer outro encontro, mas vai ser mediante a pesquisa com médios e dirigentes que se preocupem com o esclarecimento da vida pós-morte. Porque é muito simples, é muito simplório o homem acreditar na vida pós-morte, né? E na reencarnação. Agora, os princípios que levam ao homem crer nele como espírito, ou nas suas andanças, como será a sua situação, aí sim requer o estudo dos princípios espirituais, assim como o uso da razão, da lógica, né? Das ideias precisas que ainda não se compreende, né? Ainda não se compreende essas ideias precisas, onde vemos aí muitas colocações feitas
relacionado ao espiritismo que não condizem nada com o espiritismo. Muito pelo contrário, leva o espiritismo a ser achacoalhado. Achacoalhado. Uma dessas pesquisas, onde muita gente acha que é improvável a reencarnação, né? Muitos dizem isso. A reencarnação não pode provar. Quem disse que não pode? Quem disse? A reencarnação pode ser provada sim, agora claro, ela tem que ser dirigida por encarnados sérios. Por encarnados sérios. Porque eles vão, primeiro de tudo, estudar os princípios que levam a essa reencarnação, né? Os meios favoráveis e que eles têm que tomar cuidado, porque nós não estamos distante dos embustes e dos embusteiros, né? Pegue o livro da codificação e você vai ver lá médios que se diziam psicografar, e no entanto esses médios eram médios embusteiros, não psicografava nada, tudo era coisa da sua mente, entendeu? Então a reencarnação pode ser provada? Sim, pode ser provada. A mediunidade é uma potencialidade que apresenta à humanidade a certeza do que é o espírito? Sim, sim. Agora, claro, tudo isso tem que partir de um princípio sério, né? É como os espíritos disseram a Kardec. As reuniões espíritas, elas têm que trazer um princípio, primeiro, o recolhimento, segundo, a sinceridade de aprendizado. Esses são os princípios básicos que os espíritos disseram a Kardec mediante a uma reunião espírita, né? Eles não disseram que o dirigente tem que pegar o evangelho, né? Ou que simplesmente tem que fazer um atendimento fraterno. Muito pelo contrário. Eu acredito que nesses atendimentos fraternos haja mais assim uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Porque muitas das vezes a criatura chega tão perturbada, né? Se você já viu perturbado, com suas ideias perturbadas, prestar atenção em nada, ela tem que ser colocada, para ser trabalhada, para ser socorrida. É assim que a gente, e não atendimento fraterno, isso se me permite, isso é uma perda de tempo. Não vejo aí nenhum progresso nisso, né? E nós não vimos nos livros da codificação nenhum trabalho desse tipo, muito pelo contrário. O que vemos nos princípios dos trabalhos de Kardec é as comunicações, é o atendimento a essas criaturas, né? Para que essas criaturas se equilibrem, né? Um desses trabalhos que Kardec fizera foi se eu não me engano, de um mendigo, ao qual ele fez uma atração. Esse mendigo estava encarnado, e diante da situação que ele vivera, Kardec resolveu evocá-lo, e ele foi trazido pelos espíritos, né? E ali ele relatou a sua situação. Isso é um trabalho de equilíbrio ao espírito encarnado, assim também como dos espíritos desencarnados. Muitos desses médios e desses dirigentes espíritas querem que nas instituições deles só se manifeste espírito de luz, né? Se não for espírito de luz, os médios não podem dar comunicação. Quando não é assim, é a mediunidade ostensiva. Se o médium não apresenta uma mediunidade ostensiva, não é médium. E vemos lá no livro da codificação, no livro dos médiuns, toda a categoria de médium que os espíritos relataram a Kardec para ser estudada, né? E vemos aí, uma dessas
É o que nós já citamos aqui, de Albert de Rochas. Assim também como o Sr. Homer, que os espíritos tocavam acordeon pelo seu intermédio. Outros eram a nossa irmã Florence Crook, que os espíritos faziam uma manifestação por ela de ectoplasma, né? Então todos esses médios, muitos deles não eram médios de psicofonia, e no entanto eram médios de outras particularidades mediúnicas. Então daí se vê a falta de estudo e de comprometimento da real informação do que é o Espiritismo, tanto quanto na sua filosofia, né? A filosofia dos Espíritos, você vê lá toda uma diretriz explicando a situação moral do homem. Está lá no Livro dos Espíritos, né? A situação moral do homem. Claro, o homem que compõe uma sociedade. Compondo essa sociedade terá as mesmas decadências, deficiências e qualidades que o homem tem, porque ele compõe essa sociedade. É nisso que nesses encontros deveriam te falar, que a sociedade que nós vivemos é fruto de nós mesmos, né? Onde é que está a paz numa sociedade onde ela mais contribui para a decadência moral do homem, mediante ao fortalecimento dos laços materiais? Onde é que está aí a paz? Se o homem está preocupado constantemente, né, com as suas aquisições materialistas. É como muito diz, hoje eu estou realizada, né? Se tratando de mulher, se realiza quando pare, quando trabalha, quando casa e quando tem uma família. Essa é a realização. E, no entanto, os seus conflitos íntimos estão ali totalmente exacerbados. Porque ela não consegue, o próprio encarnado, sendo homem ou mulher, não consegue explicar os conflitos que existem nele. De onde é que sucede? Aí que hoje eu estava assistindo um programa e o que nós vimos falar referente às situações do homem no que se refere às suas doenças físicas é sempre essa. Já está uma frase desgastadíssima. Você tem que praticar exercício físico e tem que ter uma boa alimentação, né? Bom, a alimentação, claro, ela traz ao homem benefícios, exercício físico também, mas ela não extingue as deficiências morais do homem. Ela não extingue. Eu lembro-me de uma advertência do Espírito, esqueci o nome dele agora, quando eu me lembrar de Swedenborg. Quando Swedenborg ele foi participar de um fenômeno de ectoplasma, e em meio a essa manifestação, o seu ectoplasma começou a se diluir no chão. Essa diluição começou a formar alguns micro-organismos. E ele ficou assustado e perguntou aos espíritos que o auxiliavam o porquê daquilo. E os espíritos disseram a ele que era por força da má alimentação que ele tivera. Aí está uma atuação moral. Moral, não é por... Aí é que vem. Mas
você, mas aí não está dizendo que ele tinha que ter uma boa alimentação? Não. Aí está dizendo, pelo menos eu compreendo o seguinte: o excesso que nós cometemos. Porque nós temos que nos alimentar, né? Mas os excessos que nós cometemos, ela se reflete em nós como um desequilíbrio energético das nossas energias vitais. Olha aí. Então, não é porque nós nos alimentamos, não é porque nós não praticamos exercícios físicos, porque todos nós praticamos exercícios físicos a partir do momento em que nós esticamos o corpo, né? Mas é o equilíbrio que nós damos à nossa vida, né? É o equilíbrio. Porque o homem, mais uma vez nós dizemos, o homem é um ser moral. Ele não é uma simples carne putrefada. Ou como muitos dizem que, eu achei isso assim, eu fico assim, meu Deus do céu. Eu não sei como é que essas criaturas analisam essas explicações que a gente não acha nenhum sentido. Há aqui um neurônio que nós passamos para um ponto do nosso corpo. Nós quem? Sim, a criatura se acha um cérebro pensante. Quem passa para o corpo? Aciona para um determinado local. O nosso cérebro aciona para determinado local, onde esse local vai entender que é tal ou tal coisa. Fica uma coisa meio sem sentido. Bom, quem é que está mandando? Quem é que está recebendo? Bom, se você recebe alguma coisa e aciona, aquela coisa que você está mandando é inteligente. Porque ela está sabendo direcionar. Pelo menos a minha razão me diz isso. O cérebro acionou para determinado local, que foi acionado e mandou o recado e mandou uma coisa meio sem sentido. Meio assim. Mas a ciência aprova que pelos mecanismos físicos dos equipamentos, que há realmente esse recebimento energético. Nós não estamos negando isso, não. Nós não estamos negando que o nosso corpo recebe essas energias. Agora, minha gente, é lógico dizer o seguinte: quem manda, quem aciona essas energias é o espírito. É o espírito. Você quer ver? Isso é uma análise minha. Pegue uma criatura, coloque ela em coma e leve ela para aquele tubo. Como é que chama aquele tubo? Ressonância magnética. Ela em coma. Você vai ver que ela em coma, o seu cérebro está emanando energia. O seu cérebro está de coma. Já que nós somos cérebro e carne, após essa criatura desencarnar, coloque ela novamente ali na ressonância magnética para ver se esse cérebro ao qual nós atribuímos que somos vai continuar funcionando. É assim que nós analisamos, porque já foi pesquisado o cérebro por muitos pesquisadores, e um deles foi Carlos Bernardo Loureiro, que chegando lá não viu nada. Não viu nada, só viu mesmo o cérebro, a massa cefálica, sem nenhum, como é que se diz, acionamento energético, um acionar energético desse cérebro. Como é que se explica que o homem é cérebro e estômago? Como é que se explica? E como é que se explica que uma criatura, mesmo estando em estado de coma, ela passe todo esse reflexo energético para o corpo?
o seu corpo ainda está com esse reflexo energético de energia, como é que se explica? Né? É infelizmente querer negar a vida pós-morte. E é por isso que essa sociedade que vivemos está cada vez mais decadente. Porque quando o homem nega a vida após morte, ele simplesmente está se enterrando no seu próprio corpo como um túmulo. Assim já diz Leon Denis. O homem está fazendo do seu próprio corpo o seu túmulo. Né? E cada vez mais ele se incha. É aí que está a resposta dada pelos espíritos. Há quem anda aí dizendo que, pelo fato do homem desencarnar de forma brusca, ele não sofre. Mas aquele que está, né, moribundo há muitos anos, ele sofre ainda aquelas situações. Mero engano. O que leva o homem a sofrer mais ou menos é o seu apego à matéria. Isso está no livro dos Espíritos. A proporção que o homem se liga cada vez mais à matéria, o seu desligamento do corpo é penoso. É penoso. Porque a lei natural estabeleceu ao homem o seu deslace de forma natural. Isso é natural em nós, o nosso deslace. Agora, o nosso estado de perturbação é mediante a nossa prisão ao corpo físico, os nossos apegos, né? Porque muita gente acha que o apego é só as coisas materiais. As ideias também é um apego. As ideias, né? Eu lembro-me de um espírito que aqui tivera, que desencarnou, e ela, um exemplo disso, ela, toda vez que alguém se aproximava do espelho, foi o que ela relatou, que ela tinha, ela influenciava de forma, vamos dizer assim, maldosa, esse encarnado. O encarnado ficava apavorado. E aí ela esteve aqui dizendo por que ela fazia isso. Porque ela não queria que ninguém se apoderasse do que era dela. Olha aí. Um simples espelho. Será que isso vai mudar pelo simples fato de alguém estar dizendo que não é assim, que não é assado? As coisas não mudam porque nós não acreditamos que é da forma que nós queremos. A lei de Deus não muda. Da mesma forma, é quando diz assim, fulano era uma pessoa boa, fazia muita caridade, era muito amoroso. Muito bem, que ele continue assim. Mas o seu estado de ignorância, mediante a lei divina, não vai mudar. Ele não vai deixar de sofrer as consequências por não buscar se esclarecer diante da vida pós-morte. Ele não vai. A sua bondade, a sua caridade, o seu amor terá peso? Sim, terá peso. Deus não é insano. Assim diz os Espíritos que o Criador sabe pesar os nossos valores e os nossos defeitos. Tudo isso pesa na balança do merecimento. Ser bom, caridoso, amoroso, dedicado, tudo isso pesa, assim como ser miserável, né? Não caridoso, egoísta, tudo isso pesa. Leiam o céu e o inferno, né? Leiam. Agora, claro, não vai mudar mediante ao esclarecimento que ele deveria buscar da vida pós-morte. Ele vai continuar ignorando essa vida.
continuar ignorando todo o princípio de que encaminha o espírito na vida pós-morte. É por isso que se diz, o homem politizado e caridoso, ele cresce muito mais do homem só caridoso ou só politizado. Agora, claro, o politizado, ele tem muito mais possibilidades do que só o caridoso. Porque vemos entre uma criatura politizada e uma só caridosa, o politizado gera muito mais progresso do que só o caridoso. Porque muitas das vezes o caridoso, ele só sabe pedir para ajudar, ou só sabe ajudar daquela forma, não dá. E o politizado não. É como você pegar um cozinheiro, a grosso modo. É você pegar um profissional gastronômico e você pegar uma simples cozinheira. Quem produzirá mais? O gastronômico. Ele sabe as técnicas, ele sabe qual é o resultado de cada item que ele vai cozinhar. E a cozinheira não. Ela só sabe cozinhar o que dão a ela. Daí nós vemos a importância do estudo e também da caridade. Bernardo disse uma frase notável. A maior caridade que o homem faz ao outro é a politização. E é verdade. Principalmente no que se refere à doutrina espírita. É por isso que quando nós vemos essas criaturas adorar médios, adorar dirigente, dizer que dirigente é iluminado, isso é besteira, minha gente. Isso é bobagem. A criatura não está sabendo valorizar o que ela é. Quando eu digo que alguém é iluminado, porque alguém pinta, ou alguém da manifestação, ou um espírito esclarecido vem até para despertar o médium que ainda não despertou para certas situações, ele simplesmente é igual a mim. Médium. Ele já desenvolveu suas potencialidades, já estou em caminho. Mas isso não muda nada. Isso não quer dizer que eu tenho que endeusar ninguém, nem estar dentro da instituição espírita perdendo tempo com essas besteiras, né? Sem sequer uma vez na vida pegar o livro para saber se o que segue é verdade, ou fica atrás do que fulano falou, do que fulano é doutorado não sei o quê, fulano é doutorado não sei o que mais lá, e que daí? E daí que ele é doutorado, ele é formado em uma área que não pertence ao espiritismo. O espiritismo é uma filosofia, é uma ciência que tem que ser estudada com os seus princípios, baseando-se nos livros preliminares. Por que adianta ele ser tão dotado de inteligência a nível convencional, se mal compreende o que ele lê? Mesmo porque, não é porque ser doutorado ou formado vai dar autoridade a alguém de falar de espiritismo. Quem tem autoridade de falar de espiritismo é quem estuda espiritismo. Quem estuda. E isso também não diz que a criatura que estuda espiritismo é alienado. Muito pelo contrário. É como Flammarion dissera no seu livro: eu falo de tudo, principalmente de astronomia, acompanhado da vida pós-morte, da explicação da vida pós-morte. Assim relatou Flammarion. Ele falava de tudo, inclusive da astronomia, vinculado com a vida pós-morte. Que notável inteligência de Flammarion. Porque há quem diga que espírita é ignorante, mas infelizmente os próprios espíritas dão lugar para isso, porque fica falando essas maluquices, essas besteiras, né? Essa mediocridade. Claro, muitos só têm a dizer isso mesmo, que espiritismo é coisa para ignorante. Agora não compreende que um homem desse, como Rochas, como Willis Cook, né?
deixou seu legado na sociedade em que vivera, de forma que mostrou, pela manifestação dos espíritos que ele estudava, que a vida após morte é um fato e que tem que ser estudada com seriedade. E aí o que a gente vê, mediante a essas informações que ouvimos aí, né, medíocres, a gente vê que as pessoas associam a ciência espírita a qualquer mediocridade que houve. Isso é espiritual. Isso é da espiritualidade. Primeiro que o espiritismo não tem esse nome de espiritualidade. O nome do espiritismo, o que o espiritismo relata é espírito. Espíritos esclarecidos, mentores, né? Anjos guardiões. São essas frases que os espíritos relataram, e não espiritualidade. Então, essas frases medíocres não pertencem à doutrina espírita. Não pertencem, são colocações de pessoas que querem falar do espiritismo mediante as suas concepções. E não sendo um estudo preliminar, racional, sério. Um desses estudos sérios que nós vemos, e claro, se muitos quisessem, é a questão do estudo do aparecimento do homem, né? Esses cientistas que, na verdade, quisessem, como ainda hoje muitos acham que é uma incógnita, o aparecimento do homem, como foi que o homem apareceu na Terra, qual foi o progresso que o homem teve, como foi que ele progrediu, que ainda relata que foi por meio dos macacos, né? Que o progresso do homem se fez pelo macaco, e aí vem dando suas explicações, mostrando por meios físicos como o homem evoluiu, saindo da animalidade do macaco. E que a doutrina espírita tem uma explicação notável em relação a isso, quando os espíritos disseram que o homem animou vários reinos, o espírito animou vários reinos para chegar até o estado nominal. Essa é a explicação que a doutrina espírita dá. E não ficar preso ao que Darwin dissera, né? Que o homem evoluiu mediante as espécies mais que tiveram muito mais força de evolução, assim dissera Darwin, né? Então aí a gente vê que a doutrina espírita ela traz explicações muito mais precisas, coerentes, né? Satisfatórias ao homem, e faz com que o homem reflita se ele é, na verdade, essa carne podre, como muitos dizem, né? Eu sou uma carne, eu sou uma criatura sem valor, eu sou uma carne podre. Eu não, como muitos dizem, né? Eu diante de Deus eu sou nada. Eu não, eu sou alguma coisa, ou melhor, eu sou alguma coisa, mas eu sou espírito, com valores, potencialidades. Eu não sou qualquer coisa, eu não sou alguma coisa como muitos que querem uma mediocridade simplória, acham que está nessa diminuição, acham que está falando grande coisa, né? Nós não somos nada. Eu sou. Você quiser não ser nada, o problema é seu. Eu sou. Eu sou espírito, né? Eu tenho potencialidades, eu tenho virtudes, eu tenho defeitos. Eu sou importante. E é por isso que nós vemos o índice de suicídios diante dessas ideias, né? Porque a criatura se acha nada. Eu sou nada diante de Deus. Meu filho, se você quer pensar assim, problema é seu. Não. Eu gosto de pensar não. Eu sou espírito, com os meus valores e as minhas conquistas, né? Nas andanças, me tornarei cada vez mais melhor.
E a gente fica aqui. Ah, sim. Leiam aqui, ó, Espiritismo e Magnetismo de Carlos Bernardo Moreira. Aqui é que vocês vão encontrar esse fenômeno notável de Albert de Rochas. Aqui foi, não é psicografado não, viu? É de cunho do próprio autor Carlos Bernardo Moreira.